Fala pessoal, estamos aqui hoje com um querido amigo Gaúcho, acaba que sabe tudo do assunto, advogando para startups. É com esse rapaz, com o nosso querido amigo Gustavo Sudbrack. Esse rapaz é pai de 2, é dono de uma tuia de coisa, é advogado das maiores startups do Brasil e das futuras maiores startups do Brasil. E ele, um dos maiores atributos desse jovem rapaz é transformar, como diria Bernardinho, suor em ouro. Ver as startups no início das operações, talvez nem tão no início assim, e tá com essa turma até o sucesso, até o êxito pleno. A gente tá aqui no Instituto Caldeira de Inovação, onde o SLAP, que é uma das marcas de Gustavo, que eu vou pedir já para ele explicar, onde o SLAP tem também uma sede. E é um baita espaço onde tem diversas startups, diversas empresas inovadoras. Então, Gustavo, meu querido, obrigado, meu irmão. Vamos bater um papo aí. Queria algumas recomendações, alguns conselhos teus, mas mais uma vez, brigadíssimo por nos receber, velho. Pô, muitos elogios exagerados aqui. A gente que agradece a visita. Estamos gravando aqui hoje no Caldeira. Grandes amigos vieram de longe aí para prestigiar um evento aqui no Sul e acabaram passando aqui para conversar com a gente. Então, papo satisfação. O evento vem depois. Satisfação ser convidado no podcast de vocês. Um grande amigo, o Tiziano, exagerou nos elogios para a gente. A gente não atende as maiores startups do Brasil. Esperamos que a gente atenda em breve. Mas esse é o foco do nosso escritório, né? O escritório de advocacia focado em startups, tecnologia e nova economia, né? Influencers, times de esportes, atletas e por aí vai. De novo, mais exagerados elogios, mas temos alguns negócios rodando junto e agradeço então as palavras carinhosas e o convite para participar aqui. Bola contigo, se deixar eu vou falando um assunto atrás do outro que eu já imagino que tu vai me perguntar, mas o microfone está contigo, meu amigo. Obrigado mais uma vez. A gente é amigo de longa data, não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar junto, então é uma satisfação gigante te receber aqui. Pô, a alegria é toda minha, cara. Ano passado, quando eu estive na sede lá do SLAP, na Praia de Belas, eu disse, cara, eu vou fechar a botequinha lá em Recife, fechar as coisas que a gente tem lá no Rio e vou vir morar aqui, porque que escritório, eu nunca vi um escritório tão gostoso de se estar, tão prazeroso, porra. E não é esse negócio de startup, de tudo colorido e tal, não, pô. É um escritório que de fato incentiva a criatividade, de fato traz para o centro da mesa a bola que precisa ser jogada. Cara, sem ficar rasgando seda, mas eu acabei de vir de uma reunião num grande escritório brasileiro e o sócio lá, o Bica, um dos maiores advogados desse mercado financeiro, M&A, etc e tal, quando eu falei que vinha pra cá conversar contigo, ele disse, porra, mas eu sou de Braque, cara. Esse cara aqui é um monstro, esse cara aqui no sul do Brasil não tem outra pessoa. Aqui é todo mundo pedindo a bênção dele. Ele é que é o cara que sabe fazer o discovery das startups, é o cara que sabe engajar, sabe recrutar, sabe encontrar os melhores profissionais, e ele que também te fez os maiores elogios. Então, nem vem falar de mim, que eu só estou reproduzindo aqui. Cara, pra gente dar esse pontapé inicial, eu ia falar o seguinte: nós nos conhecemos pelo LinkedIn, não sei se você lembra, meu querido. Claro. Nos conhecemos por lá. E sem falar muito em questões da gente, assim como a gente conheceu, etc e tal, eu queria já devolver a bola pra ti te perguntando o seguinte: você é um cara super ativo nas redes sociais, meu velho. Como é que é isso? Qual a tua opinião? LinkedIn, por exemplo, muita gente fala que é um lugar só de recrutamento e tal, mas eu vejo que tu tens uma imagem pessoal lá muito forte, sempre escrevendo artigos expressivos, artigos fortes, emitindo opiniões, às vezes até polêmicas, e isso te traz uma autoridade muito grande. O que você diz para um advogado, para uma advogada que acha que o LinkedIn, ou outras plataformas, eu estou particularizando para o LinkedIn, mas outras plataformas, que acha que o uso está restrito? Qual a tua opinião sobre isso, cara? Bom, eu já disseste aí, né? A gente se conheceu por lá, então eu consumo bastante conteúdo pelo LinkedIn. Então eu sigo pessoas que eu gosto, que eu admiro, eu vejo conteúdos que são relacionados àquelas pessoas e acaba sendo uma curadoria muito interessante. Então eu acho que a pessoa, o profissional
que não está no LinkedIn, ele está perdendo umas oportunidades de ter uma curadoria de conteúdo, que para mim é o grande ponto hoje nessa sociedade de excesso de informação, né? Então, ali a gente sabe que a pessoa que tu segue, tu admira, está compartilhando conteúdo. Certamente aquele conteúdo pode ter uma fonte mais ou menos segura e vai agregar para ti. Então acho que tem que estar no LinkedIn primeiro como observador. Quanto ao profissional, e aí isso eu falo bastante aqui, eu acredito que todo profissional de serviço, e aí eu estou falando em geral dos serviços, precisa ter sua nova vitrine digital. A gente, por muito tempo, o advogado tinha sua sede, que era perto do fórum, uma casa bonita, um escritório bonito, recebia muitos clientes ali o tempo todo, tinha uma antessala bonita. A gente até tem no Slap, né, um espaço assim, mas as pessoas não vão. Hoje a cultura, hoje a disseminação do serviço é digitalizada. A gente, por um tempo aqui atrás, no escritório, agora eu não sei como é que está, a distribuição de clientes era... A gente tinha mais cliente fora do estado do que no estado. E a gente tem, certamente, muito mais cliente que nunca foi em nenhuma das nossas sedes do que os que foram. Putz. Então, cara, por onde é que eles veem o escritório? Pode até ser que eles não contratem não nos contratem pelo LinkedIn, não nos contatem pelo LinkedIn, não nos contatem pelo Instagram, não nos contatem por outra rede social, mas certamente é a nossa vitrine ali. É ali que a gente está apresentando o nosso serviço para o mundo. Então, cara, eu acredito que o profissional, e aí falando de pessoa física, né, o Gustavo, que é do Slap, ele vê ali uma vitrine, disposição pessoal, e aí profissional junto, mas tem a pessoal, porque tem um Instagram, né, tem outras redes sociais, e eu acabo me mostrando para o mundo por ali, que para mim, algo essencial hoje em dia, que a gente consiga realmente colocar a nosso rosto para o mundo. Eu não acredito que um profissional hoje consiga ter uma carreira longeva se não tiver na rede social. Gustavo, mas tem o cara que é o maior tributarista, sei lá, do Brasil, que trabalha com um assunto super específico. Cara, esse cara é um outlier fora do mundo, né? Esse cara certamente... Explica um pouquinho, cara, o que é outlier? Eu sei, você sabe, mas explica aí, talvez. É o cara fora da curva, né? É aquele profissional, aquela pessoa que extrapola o que a gente espera do ser humano médio, né? Sei lá, pegar no esporte, podia ser um Messi, Cristiano Ronaldo da vida. Então... Na advocacia, um Gustavo Sobirá. Longe disso, mas a gente pode pensar em todos esses grandes advogados aí do Brasil. Eu sempre uso o exemplo do Humberto Ávila, foi um professor meu na faculdade, aqui no Direito da URGS, e ele é um cara ultra qualificado. E eu sempre digo nas aulas, palestras, cara, o Humberto Ávila não precisava nem ter WhatsApp, nem e-mail, porque vai chegar nele a demanda, e ele vai cobrar quanto ele quer, ele não precisa de e-mail, ele pode fazer à mão o parecer dele. Porque esse cara ele é tão tecnicamente profundo que os caras vão procurar porque ele resolve aquela dor. Mas 99% dos profissionais não são esses caras. Então a gente vai ter que estar na rede social porque é a vitrine. Não adianta. Se eu abrir Claro que tem escritórios que são específicos de direito previdenciário. O cara abre uma lojinha na frente do posto do INSS e fica ali, tentando pescar as pessoas que passam na frente. Mas, cara, também é exceção. Hoje a gente está na rede social, a gente passa não sei quanto tempo tu fica no celular, eu sempre olho porque me incomoda o quanto eu fico no celular, sim, mas eu fico entre 4 e 5 horas por dia no celular. Eu limito até a rede social em 1 hora para não ficar mais de 1 hora no Instagram, e quando eu vejo, às vezes dá 1 hora quando são 6 da tarde. Cara, como é que eu gastei tanto tempo? Isso que eu trabalho nas redes sociais. Então, para mim, é uma forma de trabalho, mas mesmo assim me apavora. Então, cara, se eu fico 5 horas e me controlo, as pessoas ficam, sei lá, 8, 9 horas. Se a gente não tiver ali, de alguma forma, tentando gerar conteúdo, gerar autoridade, vender o que a gente faz, cara, eu acho que a jornada essa não vai ser longeva. Acho que tem profissionais mais velhos ou mais maduros que já estão no meio pro fim da carreira, que não precisam fazer uma grande transformação. É difícil realmente pisar num ambiente em que a gente não foi criado. Mas quem está no começo da carreira, eu não vejo outro caminho a não ser ter uma produção de conteúdo consistente, enfiar a cara, falar, gravar podcast, gravar vídeo, enfim. E você vê como é interessante o que você está falando para todo mundo, na verdade, né? Você, quando diz que limita as suas redes sociais, na verdade você limita a gordura dela. Porque você está muito presente com o conteúdo, você está muito presente com a consistência do que você se envolve, né? Então, assim, eu sou bem menos ativo no Instagram, estou até melhorando um pouco isso,
mas eu vou repetir o que você falou. No LinkedIn é um lugar maravilhoso para você consumir conteúdo, para você também divulgar. É interessante quando você fala esse exemplo do professor Humberto, porque a gente está fazendo uma leitura dele hoje. Silvio Meira fala, o professor pernambucano Silvio Meira fala o seguinte, que o grande erro das empresas é olharem para o futuro com base no presente. E a gente está fazendo uma leitura do professor Humberto hoje, esquecendo do passado. Quer dizer, lá no passado ele estava fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje. Lá no passado não tinha podcast, mas lá no passado ele estava produzindo artigo pra caramba, conferências, dando etc. Aula, monografia. Dando aula pra caramba. É banca. Pois é, e é o que a gente está fazendo aqui hoje. Quando você pega um artigo polêmico que vai publicar, por exemplo, eu não quero falar muito disso para não ficar com um vínculo com o tempo, mas há 2 ou 3 semanas você publicou uma crítica muito coerente sobre a quebra do Silicon Valley e do Signature. E com algumas reflexões muito interessantes. Para quem não acompanhou, Gustavo fez alguns comentários sobre essas 2 instituições financeiras e o colapso, os desafios, na verdade, desse ecossistema de startups. E aí eu penso no seguinte: se a gente usar as redes sociais apenas para demonstrar prestígio, como a advocacia, digamos, tradicional fez e continua fazendo, eu acho que a gente não está com esse olho do futuro para o futuro, a gente está com o olho do futuro com o passado. Quer dizer, o estranho seria um Gustavo, ou um João, ou uma Maria, hoje, na casa dos 30, 40 anos, ou 20 anos, tá com uma Ferrari, tá com um Porsche, pelo que ganhou na profissão, na verdade. Agora, produção de conteúdo, não, você é o que você lê. Então, eu lembro que no início, quando eu era adolescente, meus pais às vezes não me deixavam sair, eu ficava irritado, e aí eu me vingava deles em casa sem dormir, eu ficava lendo. E, pô, eu fico pensando que hoje a minha vingança deles foi a vingança mais positiva que teve. Enfim, eu penso que o tempo que eu fiquei em casa sem ir para as festas, claro que foi muito chato, queria ter ido para algumas festas e tal, mas foi muito bom porque eu criei esse acervo. Mas, Gustavo, vamos lá, irmão. Você também é muito ativo, cara, não só nas redes sociais, como em eventos de startups. Me conta um pouco, o que você acha que a gente deve fazer em relação a eventos? Porque me parece que a advocacia tradicional considera eventos apenas em termos de networking, né? Eu acho que tá todo mundo aí habituado a falar, você tem determinada associação, determinado grupo, e você vai para trocar cartões. Em tempos que nem cartões existem mais, você sempre está presente, você organizou GLH, você está muito ativo aqui no Instituto Caldeira. A gente, por exemplo, nós viemos com a Como Registrar para o Gramado Summit, que acontece quarta, quinta e sexta lá em Gramado. Um baita evento para startups, talvez um dos maiores eventos de inovação do Brasil, 10 mil pessoas. E eu queria te perguntar qual a tua opinião sobre essa participação em eventos, porque uma coisa que eu falo muito, tanto para os mentorados da gente, como para os clientes e também para os meus alunos, é que a gente não pode ficar ausente desse debate. Não é só livro é importantíssimo. Livro, digamos que são os hard skills, é obrigatório. Não tem como você querer, por exemplo, você é muito forte na área societária, você é muito forte na área de inovação como um todo, mas você compreende toda a estrutura da startup com um olhar no futuro dela. Para isso você estudou. Não tem dúvida, o pessoal não está vendo aqui, mas tem alguns livros por aí, fora o que tem nesse celularzinho aí de 1 terabyte, possivelmente. Esses são os hard skills, mas os soft skills, essas participações, esses aprendizados, essa comunicação, esse jogo de cintura, esse Gustavo que está em 18 lugares ao mesmo tempo, o que você me diz? Como é que faz isso, cara? Isso é bom mesmo? Bom, cara, a gente está testando tudo aqui, né? Eu sou um cara... a gente tem uns amigos que tem uma consultoria que chama Beta House, e eles dizem que o mundo é em beta, né? Tu tá sempre tendo a tua versão beta. Se tu ficar procurando a tua versão alfa lá, a versão principal, ela pode até ser um destino, né? Mas a jornada é em beta, velho, ficar testando. Então a maioria das coisas que a gente faz e que eu faço... É legal, genial, né? E a maioria das coisas que eu faço é buscando uma amplitude de inputs, né? Eu tenho isso muito claro. Cara, quanto mais eu for absorvendo, melhores são as entregas que eu tenho. E isso vale por evento, mas eu vou só fazer um gancho, voltar no conteúdo ali. Eu tenho muito claro que tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que buscar uma consistência. Eu sempre digo pro time aqui, quando eu converso, eu digo, cara, eu escrevo no LinkedIn há
sei lá, agora 6, 7 anos com bastante frequência, com bastante consistência. Então, quando a gente fala, o Gustavo é conhecido, o Slab acaba sendo conhecido, é porque, cara, a gente põe a meta de consistência. E isso vale para outras coisas. Assim como a presença em lugares e eventos, fazer eventos, fazer um hackathon, trazer o Legal Hackers, estar na B2L, cara, é tudo uma forma de consistência nessa jornada que a gente está trilhando. A gente não sabe onde realmente vai nos levar, mas a produção de conteúdo, ela faz com que a gente esteja sempre aparecendo. A gente brinca muito aqui, talvez eu fale alguma bobagem, porque tu é especialista em propriedade intelectual, marcas e tudo mais, mas eu tenho, em todos, quase tudo que eu pego da minha vida tem um Slap em algum lugar. Então tem na tela, tem na capinha, eu sempre estou usando a camiseta do escritório, e eu brinco com o time dizendo, cara, branding pra mim é insistência. Então, cara, quanto mais tu bater, mais tu vai ser lembrado. E num mundo em que as pessoas são pouco lembradas, porque a mídia está sempre te interrompendo, a gente quer buscar aquele marketing, aquela conexão por atração. Eu quero que o cara me agregue alguma coisa, não, porque eu tô cansado daqueles caras interrompendo o tempo todo e tal. Então, cara, quanto mais a gente bater na teclinha do Slap, seja fazendo evento, seja estando em evento, seja dando palestra, seja escrevendo conteúdo, seja repostando conteúdo, seja... Cara, a gente vai batendo naquela teclinha. E aí, quando o cara tiver a dor dele, ele vai lembrar daquele cara que agregou alguma coisa pra ele. E não só aquele cara que ficava interrompendo, dizendo, cara, compra aqui, compra ali, faz o curso, faz não sei o quê. Então, os eventos em si, eu acho que eles não geram pra nós, até pelo tipo de serviço, né, cara? O serviço jurídico, ele ainda é muito de confiança, de conexão e tal. Eu acho difícil criar uma conexão que gere imediatamente um cliente pro nosso serviço. Mas, cara, obviamente, os eventos são um momento em que as pessoas estão procurando insights, estão procurando conexões, estão procurando abertura para negócio. Então, eu acredito muito que os eventos geram essa conexão entre pessoas e pessoas que fazem negócios, fazem empresas. Então, faz parte de uma jornada nossa de multiplicidade de canais, de conexões e de exposição para a nossa marca. Sim. Basicamente isso. Sim. E quando você fala de exposição de marca, dá para ver que você é muito ativo. Foi bom você falar no Legal Hackers, eu nem comentei sobre eles. Para quem não conhece, Legal Hackers é um grupo de advogados que buscam hackear o direito. E hackear não é aquela linguagem comum de destruir no sentido pejorativo, mas sim de reinventar. Hackear é tudo que você faz para reexperimentar, né? Talvez nem reexperimentar, mas para experimentar de outra forma, né? Perfeito. E você é um dos líderes aqui do capítulo Porto Alegre. Na verdade, a B2L, eu acho que você também foi quem trouxe para cá. Você é um dos maiores nomes na Associação Brasileira de Legal e Law Techs, acho que aqui no sul do país. Você tem capitaneado esse movimento de forma bastante expressiva. Quando decidiu, por exemplo, aí eu vou aproveitar a tua palavra consistência e vou dizer, quando você decidiu voltar da China depois, aliás, eu queria te pedir para contar um pouquinho sobre essa experiência da China, mas já. Eu queria falar o seguinte, essa consistência, não só de produção de conteúdo, mas consistência de carreira, isso te ajuda a ser aquele advogado, e eu estou canalizando no nome Gustavo Sulibrac, mas eu sei que existe várias pessoas também que estão aqui em torno de ti, que estão aqui em torno dos Lab, que são profissionais brilhantes, mas para não esquecer, para não correr o risco de perder algum nome, eu queria falar o seguinte, essa consistência de geração de conteúdo, de geração de relevância, participação de evento e tal, isso tem um histórico. Isso não começou na semana passada. Como você falou, no LinkedIn há 5, 6, 7 anos. Em eventos, eu acho que é cada dia mais. Eu tive com o pessoal, nós tivemos lá no Bossa Summit. Vocês sempre estão, acho que vocês estiveram agora no South Summit, aqui também no Sul. Vocês estão presentes em tudo que é evento. E aí eu te pergunto o seguinte, a gente tem debatido ultimamente eu não vou chamar de pseudo para não assumir esse viés, mas a gente tem discutido ultimamente uma relativização da advocacia para startups por causa da queda dos investimentos para startups. Bom, eu já vou te provocar com a minha visão disso, mas fica bem à vontade para inclusive criticar e mudar a minha versão, mas eu compreendo que na verdade não é o dinheiro que está diminuindo, e sim as iniciativas que precisam estar um pouquinho mais estruturadas, um pouquinho mais organizadas. E aí é onde eu acho que entramos, você, eu, nossas atuações como advogados, porque uma startup que tem uma ideia na cabeça, é o cinema novo, né? Glauber Rocha, câmera na mão e ideia na cabeça, cara, isso não funciona mais, pelo menos para startup. Vale do Silício não tem mais dinheiro para PowerPoint. Aqui também não é diferente, o dinheiro tem e muito.
Agora, me parece que as startups estão precisando de uma estruturação e acho que o advogado é fundamental nisso. Qual a tua opinião sobre esse cenário de investimento em startups, cara? E como o advogado se situa nesse elo, por favor? Ótimo. Cara, o cenário das startups, na verdade, as startups estão sendo vítimas de um cenário global, né? Isso é evidente. Então, a gente saiu de uma pandemia que bagunçou tudo. A pandemia, inclusive, fez com que os caras acelerassem muitos investimentos, né? Os fundos tinham muito dinheiro parado e tinha muita empresa precisando fazer uma transformação digital urgente, porque a gente não sabia o que estava vindo no dia seguinte. Então, a pandemia fez abrir umas torneiras que, para investimentos, especificamente de startup, que não estavam abertas. Elas estavam abrindo as torneiras. O Brasil estava, por exemplo, se estruturando como um player global de tecnologia e inovação. Ainda a gente está muito longe dos grandes players, né? O Vale do Silício, os Estados Unidos, a China, Israel, a Inglaterra, a própria, acho que a Alemanha ainda seguia maior que a gente. Então, mas a gente vinha se estruturando. O problema é que a pandemia forçou uma transformação digital gigantesca nas empresas e com isso as torneiras foram abertas, surgiu muito investimento, muita contratação e aí a roda da startup girou muito rápido. Né? Foi uma ruptura da pandemia e a pandemia teve que ser feito quase que reverso. Né? Ao invés de pararem os negócios, as startups, foi uma aceleração gigantesca. Depois disso veio uma crise de consumo, aí tem a guerra, aí tem crise de logística, aí o dólar, aí os juros. Então, depois disso, eleições no Brasil. Cara, a gente teve um cenário macroeconômico e econômico aqui na própria economia brasileira que é desafiador. Porque quem investe em startup, cara, a gente inclusive fala com muita gente que investe, ela precisa alocar uma parte pequena do capital dela no risco, no alto risco. Porque é altíssimo o risco tu investir numa startup. Então, quando a gente tem um cenário de juros altíssimos em que tem investidores qualificados que conseguem ter, sei lá, um retorno de 20% ao ano, ou seja, a cada R$1 milhão parado e bem investido, o cara tem 200 mil de retorno. Sim. Quem é o cara que vai botar esse dinheiro numa startup agora? Né? E outra, tem um problema secundário que é, como elas recebem menos dinheiro, elas têm menos chance de sucesso. Então, claro, tem lá os camelos, tem eles brincam, né? Os vira-latas, as startups que vão prosperar nesse cenário, mas elas saem um pouquinho da jornada do Venture Capital, que é o quê? Rodadas sucessivas de capital para tu alcançar um patamar, seja um IPO, seja uma venda. Então, tu precisa de injeção de capital para completar cada fase daquela estrutura. Tá, só traduzindo para o nosso pessoal, Perfeito. Camelo e tal são nomes usados para startups que valem um certo valor, como os unicórnios, por exemplo, que valem $1 bilhão. E você falou em IPO. IPO é oferta pública de ações, é oferta inicial, na verdade, pública de ações, que é quando uma startup abre capital na bolsa. E a outra opção seria, você falou que é na venda, não foi isso? É, um M&A, né? Uma fusão com uma empresa maior, ser comprada. Perfeito. Né? Bom, desculpa a interrupção. Não, desculpa. Tem boa parte desculpa os termos, perfeito. Que isso, o que o pessoal brinca, né? Que os unicórnios, na verdade, não existem. Eles eram empresas que valiam $1 bilhão antes dessa abertura de capital, ou seja, antes de ir para a bolsa. Mas eles passaram a ser animais até criticados, né? As pessoas, cara, tu não tem que ser um unicórnio, porque o unicórnio só cresce na base do investimento. Mas é uma jornada de investimento, é uma tese de investimento que faz parte, funciona. Só que hoje, não tendo tanto dinheiro, é mais difícil elas crescerem tanto e é muito mais difícil elas atraírem capital. Então a gente vê uma crise muito maior do que as próprias startups. Com um retorno tão alto no investimento, vai diminuir imediatamente o investimento em startup. Não tem como. Além disso, né, a gente teve... Cara, começam as demissões em massa, os layoffs. Sim. Tem as rodadas muito grandes, que são as rodadas dos fundos que investem em série B, C, D, E, F, por aí vai, que são centenas de milhões de dólares e reais. Os fundos que investiam nessas fases realmente seguraram. E é por isso que a gente está vendo tanta demissão em startup, Quinto Andar, Loft, Gympass, sei lá, todas as outras, os bancos, né, Nubank, Banco Inter, todos esses, porque eles estão em tamanhos muito grandes e eles viviam naquela jornada de receber capital. E esses fundos, que eram os grandes fundos, eles entram no final da jornada, então eles estavam prontos para fazer suas saídas. Sim. Como o mercado financeiro global... Só explicando, desculpa também. A saída... Perfeito. Um investidor entra numa startup, o investidor em startup, ele entra como anjo
e em algum momento nas rodadas futuras ele vai ter um retorno do capital dele investido, alguém vai pagar para tirar o Tiziano para retomar o pedacinho da empresa para passar para outro investidor ou para abrir o capital, uma recompra, mas o mais comum é passar para um outro investidor. Essa saída a gente chama de exit, né? Então, o Tiziano entrou como anjo, saiu na Série A, que é a primeira rodada maior de investimento que a gente tem. Então, o fundo quer fazer as saídas dele. Quando o cenário econômico começa a andar de lado e as startups já não crescem tanto, o fundo tem duas opções: ou botar mais dinheiro e esperar que o tempo ajude a saída, ou ele começa a dar sinais de que ele não tem mais dinheiro e a startup precisa se ajustar. E aí qual foi o sinal que todos os grandes fundos deram para suas startups grandes? Cara, para de contratar, desacelera que a torneira aqui está fechando, porque eu tenho que alocar muito recurso em muitos negócios e os meus investidores estão olhando para o mercado em geral que está pagando juros altíssimos. Sim. Então, cara, tem uma recessão nesse mercado de cheques grandes e isso vai cascateando, né? Então, gera uma crise de ansiedade em todo mundo, gera uma crise de confiança e tal. Só rapidinho trazendo para já finalizar a resposta, as startups iniciais, elas estão vivendo um momento, claro, dessa crise de confiança geral. Então, cara, se não está vindo cheque lá na frente, começa a cascatear para baixo. Mas não necessariamente é a realidade. Tem muito cheque para empresa pequena. O que acontece? Quando a gente tem menos capital, as pessoas ficam mais críticas. Quando tem muito capital e pouca oferta, a gente investe em qualquer coisa. Sim. Quando tem muita oferta e pouco capital, tu começa a selecionar melhor. Sim. Então, isso é uma consequência lá dos cheques lá da frente, mas não necessariamente não tem dinheiro para startups em estágios iniciais. O problema é que as pessoas estão mais críticas, os valuations já não é aquela competição. Então, tem 3 investidores brigando para investir naquela startup. O que faz com o preço sobe? É oferta e demanda, isso é regra de mercado. Então, cara, se as pessoas estão pensando, cara, meu dinheiro está parado, rendendo muito bem, eu não vou investir em startup. Isso. O que acontece? A não ser que seja muito atrativo. Exatamente. Aí começa a ter uma criticidade maior. E o ponto é o seguinte, a gente não gera tantas oportunidades boas assim. Tem muita startup ruim e é da vida. Esses dias eu fiz até um post criticando até o posicionamento meu, assim. A gente acaba criticando o empreendedor que é muito sonhador, que quer vender um sonho, mas o cara não tem profundidade, o cara não manja do negócio e tu diz, cara, esse cara não vai dar certo. E às vezes a gente tem um hábito até de criticar, dizer, o que esse cara tá fazendo? Não deveria estar empreendendo. Só que na verdade, esse é o cara que vai falhar uma vez, vai falhar 2, vai falhar 3, e daqui a pouco vai dar certo. Então a gente não pode desestimular esses caras. Só que para eles a vida tá bem mais difícil, porque a régua subiu, entendeu? Cara, você me falando isso me lembra do Sir Arthur Clarke, um cara que há 50 anos, um dos pais do futurismo, né? O cara que inspirou o Stanley Kubrick a fazer o 2001, Odisseia no Espaço, e, enfim, eu gosto muito de ler. E o Sir Arthur Clarke, ele falava o seguinte, que quando você... É exatamente o que você está falando, Gustavo. Ele falava o seguinte, que quando você tem uma ideia que ela parece muito factível, é muito provável que ela em breve não funcione. Ou até funcione e seja muito fugaz, seja muito rápida, efêmera. Ao passo que quando você tem ideias que parecem mudar mundos, mudar sistemas inteiros, a gente pode considerar que um dia elas venham a existir exatamente pela contradição, por essa questão de ruptura. E quando você fala isso das startups, você deu alguns exemplos aí, você falou da Gympass, você vê que interessante, Gympass é um ecossistema de... Tudo bem, eles pivotaram algumas vezes, mas basicamente, para quem não conhece, é um plano de assinatura para você fazer exercício físico. Então pode ser de academia, de boxe, crossfit, enfim. E você vê como a gente tem ressignificado alguns setores. Você falou da Gympass, você falou da Loft, aqui em Quinto Andar, que são empresas no segmento imobiliário. A gente ressignifica os setores ao longo do tempo e é aquela velha brincadeira, né? Não tão velha assim, mas... Cara, a gente ficaria na casa de um estranho? Nunca. Entraria no carro de um estranho? Nunca. Essa piada já está até meio antiquada no meio das startups. Mas é uma grande realidade, é como você está falando. Quando o cara vem tentar resolver um problema que ele é muito trivial, por exemplo, eu vou criar agora uma loja de canecas que ela pinta a caneca na hora. Mas será que eu preciso pintar a caneca na hora? Por exemplo, a caneca do Slap, que certamente pediram centenas de unidades, sei lá, para distribuir para a turma aqui, colocar em eventos, etc. Será que você precisa de centenas de unidades, tipo, para daqui a meia hora? Não sei. Aí vinha uma startup e cria uma solução dessa. Cara, legal, mas será que vai valer o preço? Não sei.
E aí eu volto para aquele ponto que eu estava te questionando, que é o seguinte: como advogado, como a advocacia é central para isso, né, cara? É central para chegar pro empreendedor e dizer, cara, olha só, a bola tem que vir pro meio de campo. Não adianta tu criar, beleza, essa questão de caneca, legal, mas veja, tem mercado. Tem um PMF, Product Market Fit, você tem a aderência com o mercado, você tem consumo, se não tiver, não adianta. Legal você ter isso, mas não vai. E aí, falando sobre mercado, eu vou repetir algo que você falou. Você falou, não sei se bem com essas palavras, mas você estava dando uma aula agora de que mercado não é matéria. E assim, a gente já se encaminhando para encerrar o nosso papo, eu queria dizer que gostei demais quando você veio nos últimos 20 ou 30 minutos falando sobre setores, falando sobre mercados, sobre estrutura, sobre startups, e em momento algum você falou sobre uma matéria do direito específico. Ou seja, me parece que você está sugerindo algo que eu concordo 110%, que é a visão do advogado holística, mas não holística em termos de matérias jurídicas, e sim em termos de visão de negócio. A análise econômica do direito me parece que nunca teve tão presente, né? Então, o advogado não adianta ele saber que, por exemplo, o cara é um baita tributarista, tudo bem. Aí ele vai atender uma fintech e ele não sabe falar sobre cripto. Ele não sabe falar sobre uma questão, como você falou, tem inflação, tem a moeda, tem crises, enfim. Você não falou sobre as áreas de direito, você falou sobre economia, política não partidária, né? Não partidária, é bom deixar isso bem claro, etc. Você só não falou de futebol, que o Grêmio ganhou, o Fluminense também, né? O Fluminense ganhou, dando orgulho para mim duplo, porque a Bet Nacional, um dos nossos clientes mais queridos, teve os name rights agora do Cariocão, e o meu Fluminense foi o campeão. Pô. E aqui, como é que foi? Como é que foi essa vitória do Grêmio? Cara, deixa eu só... Eu assisti, cara, por coincidência, o jogo do Flamengo, o Fla-Flu. E foi... Jogo do Fluminense, cara. O Flamengo tava lá pra compor. Verdade. Cara, foi impressionante. Aquele Maracanã cheio, lotado, ver dois times grandes, e aí tu pode falar o que for do Flamengo, mas o Flamengo vinha reinando, e aí a gente vê, cara, que futebol não é só dinheiro. Isso. E acho que isso vale a gente pode usar de metáfora para várias coisas. Na advocacia também, cara, no empreendedorismo também. Tem muita ideia legal, tem muito negócio que andou, recebeu aporte e tá aí sem dar resultado, porque, cara, não é só o dinheiro. O Flamengo foi o primeiro time a ter receita de 1 bi, e, cara, tá ali numa sequência ruim, tá faltando uma liderança, enfim, o que for. E aí a gente vê o Fluminense que vinha lá de baixo, com pouco recurso, um time que era tido como desorganizado há um tempo atrás, até deve ser ainda, porque do futebol a maioria é desorganizado, mas o dinheiro das bets realmente deu um up no futebol em geral, né? Então faz parte. Hoje é impossível pensar em futebol sem pensar em bets, é impossível. Mas, cara, bem legal o cenário. Eu assisti o jogo, fiquei impressionado, tá? Uma goleada absurda. E, cara, impressionante ver como na vida as coisas são passageiras, né? O pessoal, todos os jogadores do Flamengo ali viveram tempos áureos, né? Eles podiam tudo, super-homens, e ver eles ali em campo, cara, os olhos mareados, assim, olhando, caraca, velho, o que aconteceu? Velho, isso é da vida, isso é constante evolução. Se a gente para, tudo para. E uma das marcas mais valiosas do futebol, né? O Flamengo total, fora isso aí. de piada, fora de brincadeira qualquer, mas... Cara, talvez entre as 10 maiores do mundo tem que estar. Sim, sim. E se botar efeitos, reflexos regionais, é gigantesco, né? Mas é um dos clubes que tem maior penetração brasileira. Em todo o estado você tem uma torcida gigante. Total. E, cara, e acho que poderia ser muito maior se não fosse os mandos e desmandos e a monte de falcatrua e roubo e desorganização que teve nos últimos tempos. Que o Flamengo era para ser um time, como ele é o mais conhecido do Brasil, um dos maiores do Brasil, ele certamente deveria ser um dos times entre os 5 maiores do mundo. Porque, cara, o brasileiro, a gente não deu tempo de falar da China, mas eu morei na Ásia, viajei por toda a Ásia e, cara, é impressionante as camisetas dos brasileiros. A camiseta do Barça, beleza, do Barça, mas era com o Ronaldinho. Agora mudou bastante pro Messi, mas também um latino-americano. Sim. Cara, a gente tem o futebol brasileiro, tem uma penetração absurda, tem uma expansão absurda. Tivessem lojas do Flamengo, do Fluminense, do Corinthians, do Grêmio, nas grandes avenidas do mundo, como tem do Paris Saint-Germain, como tem do Barcelona e tal, a gente tinha uma penetração ainda maior. Sim. E, cara, deu o Grêmio aqui, a gente foi 6 vezes agora em sequência, né, campeão gaúcho. Confesso que eu ando meio afastado do futebol, porque, cara, a vida de pai, muito, de pai eu acho que ocupa mais tempo, né, cara, sou pai de 2, então,
não tô muito presente. O ano passado foi ruim pro Grêmio também, tem essa verdade, né? A gente saiu da Série B. Mas, cara, deu Grêmio Mas, eu vou te ser bem sincero, até pra encerrar, e não é ser blasé, nem tentar, né, acalmar nenhum ânimo, nem nada, mas, cara, o Rio Grande do Sul vive um momento, cara, que a gente precisa realmente olhar e unir forças. A gente é um estado, cara, com muito potencial, mas muita disputa. A gente tem um termo que a gente usa para polarização, que é grenalização. A gente diz... Grenal, né? Porque o Grenal é o Grêmio Inter. E, cara, as pessoas até hoje brigam, né, na entrada do estádio, jogam pedra, ameaçam de morte. Mas, cara, é muito mais do que, por exemplo, Corinthians e Palmeiras lá, que dá sempre briga. Cara, aqui é uma polarização que para tudo a gente tenta colocar um selo ou polarizar as coisas. Isso vale para política, vale para economia. Então é um estado que não tem avançado, e até os times, cara. Normalmente a gente vê a gangorra. Quando o Grêmio tá bem, o Inter tá mal. Quando o Inter tá bem, o Grêmio tá mal. E, cara, não deveria ser assim, né? A gente tinha que, de alguma forma, o Estado tinha que melhorar como Estado e subir os dois lados. E a gente fica nessa, e quando, cara, às vezes é PT e não sei o que, é Grêmio e Inter, né? Então, assim, cara, até o futebol, eu me afastei um pouco até disso, porque, cara, essa polarização não leva a lugar nenhum. Então, graças a Deus o Grêmio tá bem, ou graças ao próprio Grêmio, ou graças ao Soares. Mas, cara, acho que é um pouco disso, assim, a gente tem que... graças a Mr. Jack Bet, que é assumindo a liderança das bets aqui no Sul também. Também patrocina o meu Grêmião lá. Pois é. Então, cara, é um pouco disso. Só fazendo uma ponte, a gente tem que finalizar aqui, mas tu falou de advogado de mercado e tal. Cara, quem trabalha com inovação e tecnologia tem que realmente, cara, tem que mergulhar nesse mundo, né? Não tem como não, porque senão a gente não consegue atuar, né, cara? A gente está fazendo um parecer para tokenização de ativos ambientais aqui, a gente tem uma plataforma de bet que a gente está atuando. Cara, a gente tem um cenário gigante, tem um contrato de locação de imóvel para uma empresa. Então, cara, o advogado de startup, seja um advogado de negócio, ele tem que entender de negócio, ele tem que saber o que está acontecendo no mundo, ele precisa entender o que é tokenização, o que é blockchain, o que é bet, como é que é a regulação fora, qual é o tamanho do mercado. Então, cara, a gente não falou de jurídico aqui, mas se precisasse sentar e negociar um contrato, a gente ia fazer, né? Nós dois como advogados, e que tem uma fundamentação técnica importante, hard skills, mas a gente vive, cara, num mundo de inovação e tal, e o mundo tá mudando, skills, né, cara? Que a gente precisa ter essa cabeça aberta, a gente tem que buscar referências fora, enfim. Pra gente encerrar, me explica um pouquinho, por favor, a estrutura aqui de vocês, porque pelas associações eu sei de tua grande liderança, mas em termos de SLAP, me conta um pouquinho como começou e como é que hoje a gente tem a SLAP Law, SLAP Tag, SLAP Hub. Vamos considerar tudo SLAP, né? Me fala um pouquinho sobre isso pra gente já entrar aí na nossa... Perfeito. Cara, há um tempinho atrás ali tu falou de time, né? A formação do time, como é que era o SLAP e tal. A gente sempre teve muito claro, quando a gente fundou o SLAP, somos 4 sócios fundadores, e dos 4 fundadores só eu atuo hoje diretamente no negócio, mas sempre a gente teve muito claro, e quando a gente montou esse modelo, eu convenci meus sócios com um PowerPoint, o que não é comum, né? Eu até brinco, o que eu digo que não funciona, a gente acabou utilizando. Mas hoje, quando você fez, tudo bem, estava funcionando. Pode ser, tá bem, pode ser. Cara, sempre foi assim. Hoje vai ser o SLAP do Gustavo, o SLAP do Marcelo, o SLAP. Mas, cara, depois, e muito ali na frente, quer que seja o Gustavo do SLAP, e o Pedro do SLAP, o Gabriel do SLAP, a Michelle, a Betânia, todo mundo que já passou e que passa pelo escritório, cara, a gente sempre forçou muito que fosse um escritório por ele mesmo, né? Então, por isso o reforço da marca muito forte. Claro que é um acrônimo, né? As pessoas perguntam, como é que vocês usam o nome fantasia? Não é um nome fantasia, acaba virando como os grandes escritórios, sei lá, pega um nome BMA, BVA, viram acrônimos dos nomes. O SLAP também é um acrônimo. Então é Sudbrack, Linha Dame Pandolfi, é bom a gente deixar claro, porque as pessoas acabam perguntando como é que vocês fizeram a marca e tal. Não é um nome fantasia, é um acrônimo, e que a gente teve sorte de embaralhar e achar uma palavra que fazia muito sentido. Baita lição de branding também. Pois é, cara, e é isso, a gente tem que quebrar a cabeça, né? Não dá pra ser o óbvio, né? Acho que tem um ponto importante aqui. E, cara, a gente derivou, deixa eu já, bem rapidinho, a gente derivou algumas empresas, porque como escritório de advocacia a gente não pode fazer evento, ou não deveria, a gente não pode fazer hackathon, a gente não pode
se conectar com outros negócios. A gente não pode fazer consultoria, a gente não pode dar treinamento. Então a gente não pode ter um espaço em que a gente seja uma espécie de coworking e tal. Então, quando a gente pensou nessas novas frentes de negócio, nós precisamos ter um outro veículo, né? Uma outra empresa. Então, o Slap, que não tem o nó do lado, que é só o rinoceronte que é da camiseta aqui, ele é uma empresa de eventos, de treinamentos, de curso em company, consultoria. E aí já teve Slap Tag, que foi uma tentativa frustrada, e aí viver em beta, né? A gente testa. Perfeito. A gente tinha muita gente querendo que a gente fizesse o marketing dos seus escritórios, das suas empresas. A gente analisou, acho que faz sentido. Abrimos um CNPJ de uma agência de marketing, de publicidade, pegamos 2, 3 clientes, testamos e vimos que estava dando muita confusão, a gente estava confundindo as marcas e tal, e aí acabamos encerrando. Mas chamava Slap Tag e foi uma tentativa aqui que não funcionou. Mas você vê como a gente aqui tem que falar também dos desafios de erros, né? O aprendizado vem disso. Exatamente. Meu querido, queria agradecer a você e te pedir alguns conselhos para um jovem, ou não precisa nem ser jovem, mas para uma advogada, para um advogado de startup, para alguém que quer entrar nessa área, seja porque está no início da carreira, seja porque está numa transição. E também pedindo para você fazer uma ligação aí com o seu desafio de paternidade. Você que é um paizão lá do João Pedro, agora do pequenininho também, Felipe, perdão. Você que é um paizão, marido de primeira. Como é que você consegue, cara, conciliar o tempo, a paternidade e esse sucesso tão grande no jurídico? Então, dá um conselho aí, se você puder resumir para quem está querendo entrar nessa área, cara, por favor. Já que tu fez a conexão, eu vou dizer o que eu falo pro time aqui. Cara, eu acho que é óbvio que a paternidade não tem nem dúvida que é a melhor coisa da vida. Não. Cara, pegar um filho no colo, né, abraçar, beijar, não existe nada igual. Então, qualquer outro desafio, cara, fica secundário quando tu tem a maior bênção da vida no teu colo, assim. Mas óbvio que é desafiador, e aí a dica para os jovens advogados, vamos pegar os jovens, cara, estudem e trabalhem muito enquanto você não é pai, não é mãe, não tem família, porque aí o tempo começa a ficar mais curto. Então, cara, investe. E esse é um ponto, assim, os jovens vêm e falam muito, eu dou mentoria e tal, cara, como é que eu faço para advogar para startup? Cara, como é que tá o teu direito empresarial? Ah, não, mas eu não gosto muito de advogar. Não, cara, se tu não... A parte toda de mercado, conexões, insights, tecnologia, cara, é o que dá, talvez, te diferencia do resto. Uhum. Mas o que te sustenta como advogado, startup, cara, é uma base de direito empresarial. Não adianta... tu precisa estudar o direito empresarial, precisa estudar contratos, precisa estudar obrigações, porque senão a gente acaba ficando só na espuma. E isso tem muito. Perfeito. No mercado de startup, então, cara, as pessoas falam empreendedor de palco e tal. Por que isso? O cara usa um monte de palavras hypadas, é metaverso, é ChatGPT, é inteligência artificial generativa. E, cara, e aí o fundamento técnico, como é que tá o teu jurídico? O que tu sabe de propriedade intelectual de fato? Cara, tu quer falar de metaverso, quer ser advogado do metaverso, cara, quais são os ativos lá, velho? Barbosa, que fala do básico. Aí, cara, não adianta, velho, não vai entender, como é que é uma disputa de marca no metaverso. Cara, como é que é uma disputa de marca na vida real? Sim, não perfeito. sei. Pô, tu não adianta falar de metaverso, velho, porque tu tá muito mais longe. Então, acho que o grande ponto, cara, pro advogado, e isso... Gustavo, isso é muito banal, tu tá dizendo. Cara, o estudar hoje é o mais difícil, porque a gente vive uma era da distração, velho. Uhum. Tu parar, sentar e ler um livro, pegar um clássico de Orlando Gomes de Obrigações, cara, tu demora, velho. Então, assim, tu precisa ter muito foco, o celular tem que estar longe, e quando tu tiver 2 filhos, família, um filho, mulher, compromisso e tal, cara, vai ficar mais difícil. Então, o jovem advogado, velho, foca no estudo. De verdade, assim, do direito, na hard skill. E claro, vai em evento, te enfia nas palestras, vai nas startups, conhece gente, tenta ajudar de alguma forma, serviço gratuito. Cara, posso fazer analisar o teu contrato de graça, eu fiz bastante isso. Cara, isso são modelos, né? São modelos que você não aprendeu na faculdade, você desenvolveu isso ao longo do tempo. Tem algumas fórmulas que você vai criando, né? Cara, brigadíssimo. Gustavo, que nos recebeu aqui na sede do Slap, no Instituto Caldeira, aqui em Porto Alegre.
e tá na correria porque a esposa já vai viajar. Você vê essa vida de empreendedor, de advogado, de pai, de marido, e consegue estar presente em tudo. Até CrossFit esse cara tá presente. Não sei como é que ele tem coragem para fazer tudo isso, mas, bom, meu irmão, sou seu fã. Muito obrigado por essas palavras, por esses conselhos. Obrigadíssimo, meu irmão. Eu que agradeço, valeu todas as palavras elogiosas e exageradas. A gente já é um tempinho de conexão, de amizade. Sim. Agradeço mais uma vez, obrigado por estar sempre presente aqui na nossa vida aqui do Slap, na minha vida. A gente está sempre trocando ideia, mandando coisas um pro outro, então muito obrigado. Aprendendo. Valeu, sim. Obrigado mesmo pelo convite aí, tamo junto, meu irmão. Valeu, cara. Falou. E aqui, para acabar um pouquinho da tua vida saudável, uma lembrancinha pernambucana. Bolinho de rolo, bolo só de pra rolo. acompanhar aí um cafezinho e tal. Vamos! Cara, tchau! Valeu, Pedrão, deu pra ficar legal aí?